Pessoal, o vídeo que eu vou trazer pra vocês a partir de agora tá simplesmente inacreditável. Eu vou trazer alguns trechos de falas dos petistas. A galera da esquerda tá desesperada no Congresso. Eles simplesmente estão surtando por lá. Olha, por conta da assustação aí da pena do Ramagem, não só por isso, eles estão tentando trazer aqui benfeitorias feitas pelo governo Lula. São coisas assim ditas que tu fica assim pensando, pera um pouquinho, aonde eu estou? Será que eu estou no mesmo país que esses deputados? Eu vou trazer tudo isso para vocês a partir de agora. Maurício Marcon indo para cima, o deputado federal Nicolás Ferreira dando a pá de cal no governo, tá? Olha, tá simplesmente sensacional. Faz o seguinte, gente, eu quero muito ler os comentários de vocês agora, porque assim, o delírio petista, ele passa de um ponto do aceitável. A gente começa a ver, assim, algumas coisas que eles falam e pensam, não, espera um pouquinho, não é possível o que ele falou. Aí tu volta e tu percebe que realmente eles falaram mesmo. Sério, curte, comenta, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Atenção, Congresso Nacional, atenção, Brasil! Acaba de sair a informação, pasmem! Galípolo, indicado por Lula, acaba de colocar os juros do país no maior patamar, pasmem, desde 2006. Até agora ninguém da petezada subiu à tribuna para culpar o Bolsonaro pela alta de juros. Qual vai ser a desculpa agora, petezada? Repito, a maior taxa em quase 20 anos. Lula, presidente, está quebrando o país. Isso vai trazer sérias consequências para a economia. Todos aguardam agora a ata de Gleisi Hoffmann justificando essa nova alta. Fora Lula! Absurdo que é pedir anistia para criminosos que tentaram assassinar o presidente eleito, que depredaram o patrimônio público. Quero parabenizar primeiro as forças de segurança que no sábado passado no Rio de Janeiro impediram o massacre de milhares de pessoas que estavam assistindo um show e seriam alvo de atentado à bomba e coquetel Molotov. Gente, o alvo dos autores era a comunidade LGBTQIA+. Veja que absurdo. Aproveito também para chamar a atenção das autoridades, porque já passou da hora de classificar o bolsonarismo como um movimento terrorista, pois isso é que eles são, não tem outro nome. Sempre chamaram aqui MST de terrorista, porque o MST é um movimento que reivindica terras improdutivas para a agricultura familiar em um país que nunca fez reforma agrária. No entanto, terroristas são eles, que querem matar quem pensa, age e vive de forma diferente. E quando há reação, ainda se fazem de vítimas. Por anos, o bolsonarismo teve promovido redes de ódio disfarçado de liberdade de expressão contra mulheres, comunidade LGBT, indígena, etc. Observe que na história do Brasil, toda tentativa de explodir inocentes com atentado à bomba foram da extrema-direita, que hoje é encarnada pelo bolsonarismo. 1980, carta à bomba. Explode na sede da OAB, matando a secretária Lida Monteiro, estão lembrados? 1981, militares fascistas tentam explodir a multidão que clamava por direta já, um ataque no Rio Centro durante o show do 1º de maio. Todos dois atentados por agentes policiais do doicode. 1986 é o próprio Bolsonaro, que foi condenado por descoberta, após descoberta que eles tinham plano para explodir bombas em quartéis no Rio de Janeiro. Foi afastado do posto, aposentado por ter sido um terrorista. Às vésperas do Natal de 2022, o Bolsonaro tentaram explodir um caminhão-tanque aqui. Todos devem se lembrar da imagem da comemoração dentro dos presídios que a turma do PCC e do Comando Vermelho e outras facções criminosas fizeram com a vitória de Lula. No meu Rio de Janeiro, por exemplo, quem votasse em Bolsonaro tinha que ficar calado se fosse morador de favela, não podia falar. Também as propagandas de Bolsonaro não podiam ser expostas dentro das comunidades dominadas por essas facções criminosas. Pois bem, agora vem a recompensa do governo Lula, a fidelidade das facções criminosas e a fidelidade do voto do crime organizado para o PT. Bem, agora, no dia 6 de maio, houve uma reunião com o representante do governo americano, de Donald Trump, com o governo brasileiro, para classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como terroristas, como organizações terroristas. Até porque o PCC e o Comando Vermelho já estão em 12 estados americanos, de acordo com o FBI. E
Essa classificação ajudaria, inclusive, o Brasil a ter uma parceria com os Estados Unidos no combate ao PCC e ao Comando Vermelho. Resposta do governo Lula: não, o PCC e o Comando Vermelho não são organizações terroristas. E a justificativa deles é que o PCC e o Comando Vermelho não tem motivação ideológica ou político-religiosa. O interesse deles é só financeiro. Bem, mesmo com atuação transnacional, envolvimento com tráfico de armas pesadas, drogas, assassinato, domínio de comunidades inteiras, o crime organizado segue para o governo Lula como apenas uma organização que visa a lucratividade. Bem, diga isso para o carioca, Lula. Diga isso para o baiano. Diga isso para o Brasil inteiro, que está sendo dominado por essas facções criminosas. Lula, essas facções usam fuzis .50, 762. Esses grupos terroristas estão ateando fogo em ônibus no Rio de Janeiro. Estão colocando terror no Brasil inteiro. E para você, eles não são facções criminosas, ou seja, organizações terroristas? Então, para Lula e para o PT, o PCC e o CV são apenas empreendedores do crime. Presidente, eu não sei se o Brasil já passou uma vergonha diplomática tão grande, mas as notícias de que asilados venezuelanos na embaixada argentina, custodiada pelo Brasil, foram resgatados pelos americanos e estão nos Estados Unidos já, são um verdadeiro vexame. Vou contar a história rapidinho aqui. Deputado Ricardo Salles, membros da campanha da Maria Corina Machado, chefe de campanha, e outros 5 integrantes da campanha dela foram para a embaixada argentina em março do ano passado. No final daquele mês, Javier Milei concedeu asilo político, deputado Zucco, para aqueles perseguidos políticos do regime do Maduro. 1º de agosto, o Brasil assume a embaixada argentina porque a Argentina não reconhece o Maduro e passa a custodiar aquele local e, portanto, tomar conta, deputado Rodrigo, tomar conta daqueles asilados de direito, mas não de fato, porque não conseguiam mais ir à Argentina. Desde então, deputado Marco Feliciano, aqueles venezuelanos estavam na embaixada argentina sob custódia do Brasil. Há mais de 150 dias sem energia elétrica. O gerador que tinham fundiu. E o regime do Maduro não deixava nem o técnico entrar e o Brasil não fazia nada para ajudar. 1.000 litros de água por semana, deputado senador Zé Medeiros. 1.000 litros de água por semana. Era pior do que a situação no cárcere. Estavam sob cárcere privado e sob a custódia do Brasil. Pois bem, ontem o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tuita que esses asilados políticos perseguidos do Maduro, sob responsabilidade e custódia do Brasil, já estavam em solo americano e tinham sido levados de dentro da embaixada argentina, não se sabe ainda como, para o território americano. Mas que vergonha! Se der uma tartaruga para o Mauro Vieira cuidar, ela foge! E ele só se dá conta uma semana depois, eu acho, Marcon, porque fontes dizem que ontem só foi o anúncio, já faz dias, segundo algumas fontes dizem, que essa operação aconteceu. O Brasil lança uma nota hoje, vergonhosa. O Itamaraty, desonrado por Mauro Vieira, lança uma nota vergonhosa, dizendo que cotidianamente falava com o governo do Maduro, com o ditador, para resolver a situação. Se falava cotidianamente, como não percebeu que os Estados Unidos fez a operação para levá-los de lá? É mais um motivo para que Mauro Vieira venha para cá. Aliás, é mais um motivo para a sua ausência aqui na Câmara dos Deputados. Mauro Vieira mentiu para essa Câmara dos Deputados. Mentiu. Ele vinha para a Comissão de Relações Exteriores, estava marcado para ontem às 14h30, no dia 1º de maio, manda um e-mail para o presidente Felipe Barros dizendo que tinha sido antecipada a viagem com o presidente Lula para a Rússia e, portanto, no dia de hoje não poderia participar, de ontem não poderia vir aqui à Câmara. Porém, a viagem era só às 22 horas. E às 14h30 ele tinha compromisso marcado no início da tarde aqui conosco. Portanto, senhor presidente, concluída, deputado. Uma meia-verdade é uma mentira por completo. E o que o ministro Mauro Vieira fez mentir para a Comissão de Relações Exteriores. Por isso, aprovamos a sua convocação e também a do ministro Ricardo Lewandowski hoje, para que deem explicação não só sobre esse caso lá da Embaixada de Caracas, na Venezuela, mas também da corrupta do Peru, porque para trazer corrupta para o Brasil foi rápido, mas para resolver problema de asilado e perseguido político não fazem nada. Hoje eu venho nessa tribuna para falar com muito orgulho do meu governo, do governo do presidente Lula. Eu venho falar sobre o povo Yanomami, que encontra-se hoje, de verdade, sendo visto pelo governo do presidente
deste presidente, aonde coloca um povo a viver com uma dignidade, saúde e segurança. A gente sabe que é muito raro que a mídia reconhece os feitos do nosso presidente, mas um bom jornalismo sempre trabalha para prevalecer a verdade dos fatos. E foi com alegria e o meu coração cheio de esperança que assisti o programa do Fantástico nesse último domingo, que mostrou um Brasil, que aquela situação, que mostrou que o Brasil passou por uma situação de emergência humanitária nas terras Yanomamis que ficou no passado. A repórter Sônia Brit fez a sua primeira denúncia sobre o estado crítico do território e agora voltou para encontrar uma realidade completamente diferente do descalabro deixado pelo governo Bolsonaro. Um governo que envergonhou o nosso país, abandonou com muito descaso o meu povo, do nosso povos originários. Em janeiro de 2020... Eu quero mais uma vez parabenizar o presidente Lula, ministro Fernando Haddad, pelas decisões acertadas que tem tomado em relação à economia do nosso país. É fácil provar que as decisões são acertadas. Basta a gente ver os números, os dados, os fatos do que está acontecendo no país hoje. Por exemplo, o jornal Valor Econômico acabou de divulgar uma matéria que mostra que a informalidade continua caindo. Tem caído por 16 meses consecutivos. É a menor taxa de informalidade desde o momento pré-pandemia. O Brasil está gerando emprego com carteira assinada, há uma ampliação no número de empreendedores individuais, de MEIs. O país está no rumo certo. A vida das pessoas está melhorando. Há, de fato, um processo de crescimento da economia, de desenvolvimento econômico e social, e que ele é amparado nos números que provam as decisões acertadas. Que bom que o Brasil mudou. Acabamos de protocolar na Secretaria-Geral aqui da Casa um manifesto com 184 mil assinaturas, movimento pró-democracia, que solicita que sejam arquivados os projetos que tratam de anistia em relação à tentativa do golpe do 8 de janeiro. É um movimento importante porque faz a defesa do processo democrático brasileiro e nós precisamos estar sempre atentos à defesa da democracia. Por pouco no Brasil nós não tivemos um golpe de Estado e isto está sendo agora julgado. Vários núcleos já viraram réus, entre eles aqueles chamados de mandantes, tendo à frente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora é réu no processo e como o chefe principal do procedimento de tentativa de golpe. E é exatamente ele que, saindo agora recentemente do hospital, já está aqui em Brasília para comandar mais baderna. Mas é a estratégia do golpe continuado. É impressionante, presidente, deputados e deputadas, como pode alguém viver da tentativa de caos no país, de confusão. Ora, se o país estiver com confusão, com caos, se as pessoas estiverem ocupando quartéis para pedir volta do regime militar, ocupando estradas, se as pessoas estiverem insatisfeitas para poder estabelecer no Brasil o não funcionamento do país e piorar tudo, está lá à frente dirigindo isso, Jair Bolsonaro, para tentar surgir como um mito que vai salvar o Brasil do caos que ele próprio provoca. Isso chama-se golpe continuado. É uma estratégia que a extrema-direita tem no mundo inteiro e não é novidade. E não há responsabilidade maior para um parlamentar, uma parlamentar, que a defesa da Constituição. Não é o acaso que na primeira sessão legislativa levanta-se a Constituição e a ela juramos. Todo golpismo, toda tentativa de violar, de atacar, deputado Patrus, de abolir o Estado democrático de direito, não está amparada na ação parlamentar, mas ao contrário, é uma corrupção da ação parlamentar. Senhores e senhoras, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, nesta tarde, algo extremamente preocupante. Ao avaliar, porque é de sua competência, aliás, muito bem conduzida pelo deputado Paulo Aze, as sessões da comissão, mas ao avaliar o procedimento de autorização da Casa para a continuidade do processo que tem réu o deputado Ramagem, a comissão, através do relator, Alfredo Gaspar, incluiu outros réus, que não são parlamentares. Querem, portanto, por via diversa do que tentaram anistia, senhores e senhoras, querem agora incluir Jair Bolsonaro e outros réus que não fazem jus à imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição como imunes. Que tipo de líder político agirá e ocupará o lugar de parasita
político de um deputado, esse sim com imunidade, ainda que o caso de ramagem tenha que ser analisado em si, porque, volto a dizer, se os crimes anteriores estão associados ao golpe político, à tentativa de golpe militar através da ABIN paralela, e por isso deve continuar a investigação dos crimes atuais, depois dele ter se tornado deputado, também deve continuar, porque não está ao abrigo da imunidade a tentativa de abolir o Estado democrático de direito, de agir na investigação de quem hoje é seu colega parlamentar. Ora, senhores e senhoras, tivesse o golpe sido vitorioso, nós não estaríamos aqui, porque a primeira atitude de quem quer uma ditadura é fechar um parlamento, é torturar, caçar e desaparecer com o corpo, como fizeram com Rubens Paiva, de jornalistas, de parlamentares. Não ao golpe, não aos parasitas. Senhor presidente, já se passaram 48 horas do escândalo do INSS, pessoal. O STF não vai pedir explicações para o Lula, não? É inacreditável o silêncio dessa turma, porque se investigassem, né, o Lula, como investigam o Bolsonaro, acharia até o dedo do Lula. Agora, foram idosos, pessoas doentes que estão sendo roubadas, um escândalo aí que pode ter movimentações de 90 bilhões e nada acontece. Pelo contrário, a justiça que quer colocar, enfim, na cadeia pessoas por um suposto golpe e colocam outros inocentes também por um suposto golpe, não deu uma linha de entrevista a respeito desse escândalo. Ora, por que não? O ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que amam, né, fazer aí as suas entrevistas, dar as suas opiniões, por que não está dando opinião agora sobre o escândalo do INSS? Realmente, esse país aqui, as pessoas cada dia mais estão vendo a consequência de dar um voto errado, né? E posso falar, vai vir mais escândalo, porque é o mesmo governo de sempre, são as mesmas pessoas, é o mesmo partido, é a mesma cor, é a mesma quantidade de pessoas incompetentes que está para poder governar o Brasil. E é inacreditável, deputado Zucco, que quando você para pensar na quantidade de pessoas que são brasileiras, que têm mais de 35 anos, que poderiam ser presidente da República do nosso país, e a gente não, né? E a maioria escolheu Lula, é inacreditável que ele seja a melhor pessoa para poder comandar um país, como o nosso Brasil. Então, quero registrar isso aqui e, por fim, conclamar ao presidente Hugo Mota que paute duas coisas. Primeiro, a CPI do INSS, porque a gente tem que investigar e botar na cadeia e fazer eles ressarcirem esse roubo. E segundo, pautar a anistia, porque um dia injustiçado, preso, é uma eternidade. Se fosse pai e mãe aqui de alguém poderoso, não tenho dúvidas que estariam se mobilizando para poder fazer a anistia. Agora, qual que é o medo? Por que não joga aqui para o plenário? Por que não tem a discussão? Por que não tem um embate? Ganhe nos argumentos. Agora, não fazem isso, porque de fato queriam amedrontar o povo brasileiro, principalmente verde e amarelo, a nunca mais ir nas ruas. Mas hoje, a gente colocou milhares de pessoas nas ruas, coisa que a esquerda não faz, e quando é um fiasco, colocam a culpa na Lady Gaga. Até sobrou até para Lady Gaga. Obrigado, presidente. Bom, tá aí, né, pessoal? Eu falei pra vocês que teria delírio atrás de delírio. Nicolas Ferreira aí terminando, né, com as falas neste vídeo. A gente percebe como teve tanta groselha dita por parte da esquerda, mas é fundamental que a gente escute também. Afinal, o canal se chama Debate em Foco. Não existe debate de apenas uma pessoa. Acontece, gente, que eles estão desesperados por conta de que não tem mais como segurar tanto escândalo que está surgindo. É um escândalo atrás do outro. E realmente está muito difícil segurar isso daí. Se nem a velha imprensa, nem a Rede Globo está conseguindo mais passar tanto pano assim, que dirá, né, os deputados tendo que ouvir ali os deputados da direita o tempo inteiro jogando na cara ali tudo que está acontecendo. Bom, eu quero muito ler os comentários de vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, é importante demais, porque é muito vídeo chegando um atrás do outro e logo mais a gente se vê.